Olá, galera! Hoje a gente vai fazer a correção do livro de português, módulo 4, páginas de 25 a 31. Nessa página aqui eu pedi que vocês respondessem apenas essa questão aqui, referente ao conto biográfico, tá? Você se lembra de uma história ou de um acontecimento que vivenciou e que pode se tornar um conto? Isso aí é algo muito particular, né, de vocês. Que elementos de ficção você acrescentaria a essa história para torná-la mais interessante? Também de acordo com a criatividade de vocês, ok? Então agora nós vamos para a próxima página. É possível encontrar narrativas autobiográficas em diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, nas histórias em quadrinho. Leia a história em quadrinho autobiográfica de Rafael Correia, publicada em seu blog Memórias de um Esclerosado. Ontem sonhei que eu estava correndo. Tem sido um sonho recorrente. Era natural, como se aquilo fosse perfeitamente possível. Em nenhum momento me questionei se era real e tinha total controle sobre meus movimentos. Diferente de quando eu era criança e sonhava que estava voando. Era sempre um voo desajeitado, como uma borboleta em uma ventania, ou então ia perdendo altitude até voltar para o chão. Aí eu não conseguia mais decolar. No fundo, eu sabia que tudo não passava de um sonho. Agora não, só percebo que não foi real quando acordo. Então aqui vem falando um pouco sobre, o Rafael Correia. Agora tá aqui, após a leitura da história em quadrinho, responda: quem é a personagem principal? É o próprio narrador. Como você chegou a essa conclusão? Pois a narrativa está em primeira pessoa. O que a personagem está fazendo no início da história em quadrinho? Está sonhando que está correndo sem nenhuma dificuldade. Sobre os textos não verbais das histórias em quadrinho, ilustrações, cores, traços, responda: nos quadrinhos há 2 tons de cor. O que isso significa? As cores mostram as etapas da vida do narrador. O tom amarelado expõe a infância e o azul a vida adulta. Os 2 tons de cor trabalham imagens reais ou fantasiosas. Explique. O tom amarelado trabalha as memórias dos sonhos do narrador na infância e o tom azul apresenta imagem tanto dos sonhos do narrador quanto da realidade no presente. Agora na próxima página está assim: em sua opinião, por que o autor escolheu essas cores? Eu botei o seguinte: o amarelo seria algo guardado, como geralmente ocorre com coisas antigas. Às vezes você guarda uma coisa durante muito tempo e aquilo vai ficando amarelado. Já o azul mostra algo vibrante, algo atual. Releia a história em quadrinho e responda: por que o título do blog é Memórias de um Esclerosado? Porque conta as memórias do autor que tem esclerose múltipla, ou seja, uma autobiografia. De que forma o narrador descreve sua vida com esclerose múltipla? Ele conta que se sente livre, mas percebe que se trata de um sonho, indicando que está acordado. Ele não vive com essa mesma leveza e liberdade. Coloque verdadeiro ou falso nessas frases. Desde criança aparecem sintomas de esclerose no dia a dia do autor. Não aparece. Você vê que ele se sente totalmente livre. Na infância, ele sabia quando estava sonhando que podia voar. Verdadeiro. Na infância, a sensação de voar era boa, mas não durava. Verdadeiro, porque ele diz que chegava um momento em que ele ia botando os pés no chão. Hoje, o autor não sabe dizer que está sonhando. Sim, principalmente no último quadrinho, ele afirma isso, né, gente? Agora, nós vamos para a próxima página. Sobre os sonhos do autor na infância e na vida adulta, responda: o final da história refere-se a qual sonho? Refere-se ao sonho na vida adulta, pois mostra a decepção do autor ao perceber que não consegue distinguir sonho de realidade, o contrário de quando ele era criança. O sonho que o narrador tinha na infância era mais agradável? Não, porque na infância ele também ficava decepcionado ao saber que tudo era apenas um sonho.
Aqui na 6, você consegue se lembrar dos sonhos logo depois que acorda? Aqui seria uma coisa mais pra gente compartilhar, né? Às vezes sim, às vezes a gente consegue lembrar de alguns sonhos com detalhes ou com poucos detalhes, e outras vezes a gente não lembra nem sequer que sonhou, né? Para organizar o pensamento, o conto autobiográfico é uma narrativa que mistura as experiências vividas pelo autor e os elementos imaginários ou fictícios. A narrativa deve ser sempre em primeira pessoa e o narrador a personagem principal da história. E as conjunções e locuções conjuntivas são palavras usadas para conectar orações e partes de um texto, dando sentidos de adição, causa, oposição, tempo, finalidade, contradição, entre outros. Agora a gente vai preparar o nosso mapinha de aprendizagem. Então, o nosso mapa de aprendizagem ficou assim: contos biográficos, conjunções e locuções conjuntivas e histórias em quadrinhos, né, referente à autobiografia. Um beijo e até a próxima.